Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A liturgia desta terça-feira, da primeira semana do Tempo Comum, continua de onde paramos ontem. Dois cenários aparentemente distintos, mas profundamente conectados. O silêncio do templo em Silo, onde Ana chora copiosamente, e o tumulto da sinagoga em Cafarnaum, onde o espírito imundo grita. Em ambos os casos, Deus se manifesta. Na primeira leitura, vemos como a graça responde à humildade. No Evangelho, vemos como a graça impõe autoridade sobre o mal. O fio condutor, irmãos, que une estes textos é a verdade. A verdade do coração humano diante de Deus e a verdade de Deus diante do inimigo. Olhemos para a primeira leitura, contida em 1 Samuel, no capítulo 1, versículos de 9 a 20. Nós encontramos Ana. Lembra que ela ontem chorava e implorava a Deus por conta de sua humilhação? Pois é, ela é a imagem da alma sedenta, estéril e humilhada. A Igreja Católica vê em Ana um modelo perfeito de oração. Observem que ela não faz uma oração educada ou superficial. O texto diz que ela chorava abundantemente e derramava a sua alma. O sacerdote Eli a julga embriagada, porque seus lábios se moviam, mas não saía som. E aqui está uma lição profunda para nós. A oração mais poderosa nem sempre vai ser aquela cheia de palavras bonitas, mas será aquela que acontece no santuário interior, da nossa consciência, do nosso coração, onde só Deus escuta. E pela sua oração sincera, o milagre de Ana começa a acontecer antes da concepção de Samuel. O texto diz: Eli então lhe diz, vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu, que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e o seu semblante não era mais o mesmo. A fé autêntica antecipa a alegria da graça, irmãos. Ela foi curada da tristeza antes de ser curada da esterilidade. Quantas vezes eu, você, todos nós, vamos à igreja apenas para cumprir tabela? Ana nos diz que ir ao templo para nos esvaziarmos é o ideal. Deus não pode encher um coração que já está cheio de orgulho, de ruído ou de autossuficiência. É preciso derramar a alma para ser preenchido por Deus. Ao longo da semana passada nós vimos o amor de Deus por nós. E ao que nós devemos deixar ser amados por este amor. A primeira coisa que nos acontece quando isso infunde em nosso coração é reconhecer quem nós somos em Jesus Cristo. Saímos do choro de Ana agora, então, para a pregação de Jesus em Marcos capítulo 1, versículos de 21 a 28. O evangelista enfatiza que Jesus ensinava com autoridade, em grego, euxosia, diferente dos escribas. Os escribas citavam autores, leis, tradições. Jesus falava a partir da própria fonte. Ele é a palavra. Hoje vemos um espírito mau dentro de um homem na sinagoga que grita: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O mal reconhece a santidade imediatamente. Onde a luz de Cristo entra com força, as trevas não conseguem ficar escondidas, irmãos. Elas se agitam. Difícil não lembrar de uma história que eu ouvi certa vez de São Maria Vianney. Em certas ocasiões, ele fazia exorcismo, e realizando um exorcismo, ao rezar em latim para que o demônio saísse de um pobre homem, o dito cujo diz: eu vou sair porque o Senhor é santo, mas o latim está todo errado. Ou seja, a luz de Cristo do curarás, a santidade dele foi quem expulsou o demônio. No Evangelho, Jesus não dialoga com a tentação ou com o mal, ele ordena que o espírito mau calasse a boca e saísse. A autoridade espiritual não vem de discutir com o pecado, mas de cortá-lo pela raiz com a palavra de Deus. O que então a palavra de hoje nos ensina? Como aplicarmos em nossas vidas? Para rezarmos como Ana, com entrega total e confiança, precisamos primeiro ser libertos por Jesus, como aquele homem na sinagoga. Muitas vezes não conseguimos rezar, não conseguimos derramar a alma porque há muito ruído dentro de nós. São os espíritos impuros, modernos, o espírito da ansiedade, o espírito da inveja, o espírito do materialismo, que grita absurdamente dentro de nós e diz:
Não adianta rezar, Deus não te ouve. Quantas e quantas vezes somos distraídos da oração por conta dos nossos pensamentos, preocupações, imaginações do futuro, comparações com outros irmãos? Precisamos da autoridade de Jesus para dizer a esses pensamentos: cala-te. Somente quando a autoridade de Cristo silencia o caos do nosso pecado e das nossas preocupações é que conseguimos entrar no silêncio fecundo de Ana. E quando isso acontece, quando Ele cala as nossas preocupações mundanas e conseguimos ouvir a voz dEle, aí Ele nos mostra quem realmente nós somos. Hoje o Senhor nos convida a duas atitudes concretas, irmãos. Reconhecer, assim como Ana admitiu que não podia gerar vida sozinha, devemos admitir que sem Deus não podemos gerar verdadeira vida ou frutos de santidade. Devemos nos submeter à autoridade, deixar que o Evangelho questione a nossa vida. Não sejamos como os escribas que apenas conhecem a teoria, mas não a seguem de coração. Não têm um espírito. Sejamos como as testemunhas de Cafarnaum, que se deixam transformar pelo poder real de Cristo Jesus. Que possamos sair deste nosso encontro diário como Ana, com o rosto mudado, não porque nossos problemas, nossas ansiedades sumiram e desapareceram magicamente, mas porque depositamos nossas vidas nas mãos daquele que tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Que Deus abençoe você, meu irmão, e que Jesus cale todo o mal que está em seu interior, tirando a sua paz, tirando o seu sono, e que Ele traga a voz verdadeira de uma vida eterna. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.